O despachante aduaneiro, aí tem uma informação também que é legal, ele é o representante do importador-exportador, então ele é o representante legal. Ele atua por procuração. Então, o que acontece? Uma empresa que contrata um despachante hoje, ela precisará fornecer a esse profissional uma procuração, nomeando ele como representante legal dessa empresa para as questões de comércio exterior. Essa procuração tem como base o regulamento aduaneiro, o decreto 6759, então, aí, voltando à questão da importância da legislação, e, portanto, esse despachante, ele acaba sendo responsável, corresponsável por essas operações, as quais ele intervém respondendo ou não por culpa, se houver algum erro, alguma questão de irregularidade no processo de comércio exterior. Então, olha só a importância que tem esse profissional na atividade do dia a dia relacionado aos despachos de importação e de exportação. Então, fique atento, né, porque ao buscar um cliente, ao buscar uma empresa para prestar serviço, faça uma pesquisa também, veja quem é essa empresa, a idoneidade dessa empresa, para que você acabe não atendendo empresas que, de repente, não correspondam ao que é ético e ao que é correto em relação à importação e exportação. Empresa que sonega, empresa que tenta falsificar, empresa que tenta contrabandear produto. Então, é esse tipo de empresa que a gente não quer e o despachante responde por isso também, perfeito? O Nick pergunta, né, o que precisa para ser ajudante, só assim entrar nesse ramo, enfim. Para ser ajudante, você precisa ser credenciado pela Receita, tem uma instrução normativa que trata desse assunto, né? E ali tem os procedimentos para se tornar ajudante de despachante. Depois a equipe da Abracomex, relembrando aqui, ó, criou um grupo de WhatsApp também, para orientações gerais, para inscrição de despachante e tudo, aí eles vão poder te passar todas as informações, perfeito? Vamos lá, seguindo aqui, o que mais que a gente tem, ó. O que o despachante faz, o que um ajudante de despachante faz? Vamos voltar à questão da importância da legislação. O RA, que é o Regulamento Aduaneiro, o Decreto 6759 de 2009, ele tem no seu artigo 808 as atividades desse despachante, desse profissional, desse ajudante de despacho. Então, a gente vai destacar aqui para você, ó, o que é que esse profissional pode fazer. Obviamente, não é só isso, mas as questões voltadas ali para a alfândega, enfim, para a aduana. Preparação e entrada, acompanhamento de documentos relativos ao despacho aduaneiro. Então, qualquer processo administrativo, né, qualquer processo administrativo que precise ser conduzido na alfândega brasileira, seja na importação, seja na exportação, esse profissional pode auxiliar, pode orientar e pode preparar. Então, estou falando aqui, por exemplo, o Alex está perguntando aqui a média salarial, a gente vai chegar já lá, Alex, ela varia de 2 a 4 mil reais, a gente já vai chegar nessa média, já tem um quadrinho que fala nisso, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente chega lá. Então, por exemplo, processos temporários, processos com isenção tributária, processos que são atípicos do dia a dia, né, do que uma importação e exportação normal, muitas vezes demandam petições, demandam protocolos de documentos na alfândega, juntada de documentos nos sistemas eletrônicos da Receita. Então, é esse profissional que prepara, que monta e que acompanha toda a tramitação desses processos na alfândega. Então, ele tem esse papel, né, de fazer a ponte e o contato, ser o elo de comunicação entre as questões administrativas na aduana e os importadores e exportadores que ele representa. Documentos relativos ao despacho, inclusive termos de responsabilidade, ele assina, ele prepara, ele monta, então ele também assina documentos e termos diversos nas alfândegas. Ele acaba sendo o elo de comunicação também entre os órgãos controladores do comércio exterior e a empresa, no sentido de recebimento de intimações e notificações de auto de infração, no sentido de organizar o despacho aduaneiro, decisões, né, processuais na Receita e que correm sobre processos de importação e exportação. Então, ele tem uma atuação bem relevante nesse sentido, né? É ele que vai fazer todo esse intercâmbio de informação e ele que vai dar todo o suporte para as empresas. Aí vocês já começam a entender o quanto esse profissional passa a ser relevante à medida em que, por exemplo, no auto de infração, ele consegue, orientar o importador e exportador para que essa empresa
tome decisões acertadas, né, sobre como conduzir um questionamento na alfândega sobre um produto que está lá para ser desembaraçado. Ele também acompanha a verificação de mercadoria e conferência física, então os produtos que são destinados e direcionados para uma conferência física de carga, é o despachante que estará lá presente junto com a Receita Federal como responsável por aquela atividade ali dentro na hora e como representante do importador e exportador. E ele também acompanha o recebimento de mercadoria desembaraçada, que é a organização do produto para poder entregar ao importador, muitas vezes organizando o transporte interno para que a mercadoria chegue ao importador, e do outro lado, organizando coletas de produtos nos clientes que vão exportar as mercadorias. Então, ele tem toda essa parte mais técnica, que é a parte mais de preparação documental e acompanhamento de processo, que demanda um conhecimento técnico, como também a atuação voltada para a parte mais operacional, que é a conferência física e liberação de mercadorias na alfândega, perfeito?